Graça e paz, povo de Deus, como vocês estão? Aqui é o pastor Márcio Paula, você está no seu portal bíblico e hoje nós vamos dar sequência ao nosso estudo para a classe de adultos, terceiro trimestre de 2021, e esta é a nossa última reflexão. Estamos aqui fechando com chave de ouro este terceiro trimestre para a classe de adultos. Vou deixar aqui o card com todas as lições anteriormente publicadas, bem organizadas em uma playlist, para que você apenas aperte o play e possa se deleitar na reflexão de todas as 13 lições para este trimestre, com o tema o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, as correções e os ensinamentos divinos no período dos reis de Israel, lições comentadas pelo pastor Clayton Pomerenin. E esta lição tem um tema extraordinário, na minha modesta opinião, extremamente triste falar sobre esse assunto, o cativeiro de Judá. Lição que será ministrada no próximo dia 26 de setembro de 2021. Eu quero fazer uma oração juntamente com você. Não inicie a sua classe de escola bíblica sem uma oração. E após esta oração, iremos fazer então todas as leituras relacionadas ao nosso assunto proposto para agora. Então aperte o cinto aí, feche seus olhos e venha comigo neste momento de oração. Senhor, a ti clamamos e suplicamos pela pessoa bendita do teu Espírito. Visite-nos agora neste momento de conclusão deste terceiro trimestre. Fala ao nosso coração, ensina-nos, ó Deus, à luz da tua palavra. É o que nós te pedimos e o fazemos no nome santo de Jesus. Amém. Quero falar com você que está aqui pela primeira vez e ainda não se inscreveu neste portal. Não saia sem se inscrever, nos apoie se inscrevendo neste canal, ative o sino das notificações, deixe o seu like, o seu comentário e permita-nos auxiliar de alguma forma na sua classe de escola bíblica dominical. E você que já faz parte dos mais de 700 inscritos, eu louvo a Deus pela sua vida e sou grato porque você tem nos ajudado a crescer nesta plataforma e você tem toda a liberdade para continuar a compartilhar nossos conteúdos suas mídias sociais eclesiásticas, abençoando quem você ama através de uma boa reflexão da palavra de Deus. Vamos então para as nossas leituras de hoje. O texto áureo diz: porém, zombaram dos mensageiros de Deus e desprezaram as suas palavras e escarneceram dos seus profetas, até que o furor do Senhor subiu tanto contra o seu povo que mais nenhum remédio houve. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 36, versículo 16. A verdade prática diz: todo ser humano se torna cativo de suas escolhas e das suas consequências. E o texto bíblico proposto para esta reflexão, abra sua Bíblia no segundo livro dos Reis, capítulo 24, versículos 18 ao 20 e capítulo 25, versículos 1 a 10. Estes, pois, são os textos importantíssimos que irão fundamentar a nossa reflexão a partir deste momento. E aí, você está comigo até esta lição de hoje, a 13ª reflexão? Eu espero ter contribuído de alguma forma. Você pode deixar aqui nos comentários como este canal tem sido uma bênção na sua vida. E hoje vamos falar então deste tema, o cativeiro de Judá. Já falamos nas lições anteriores sobre o cativeiro de Israel e estamos aqui falando sobre alguns reis, seus comportamentos e como o Senhor de fato tem doutrinado o seu povo à luz do contexto aqui proposto. E o objetivo geral para esta reflexão está justamente dizendo que temos que sinalizar o efeito dos pecados cometidos pelo povo de Deus. E também é interessante avaliar que aquilo que Isaías diz no capítulo 59, versículo 2, que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir, mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto para vós, para que não vos ouça. Texto muito duro do profeta, mas de uma verdade singular. E para cada um dos pontos aqui estudados, nós temos objetivos distintos, e o primeiro busca apontar os motivos da decadência de Judá. O segundo também mostra revelar a teimosia de Zedequias, quem foi
Zedequias, o último monarca do sul do reino de Judá. E o terceiro objetivo mostra relatar a queda de Judá, a triste queda de Judá. Deus demonstra a sua misericórdia por Judá, dando àquele povo muitas oportunidades ao longo do tempo, mas também Deus demonstra a sua misericórdia, dando o juízo merecido também. Pois, veja, muitas oportunidades e repetidas oportunidades foram dadas àquele povo para que eles pudessem se arrepender. Quando lemos, por exemplo, no livro do profeta Jeremias, capítulo 26, versículos 4 ao 6, eu quero ler este texto para você. A Bíblia Sagrada nos diz: dize-lhes, pois, assim diz o Senhor, se não me derdes ouvidos para andardes na minha lei que pus diante de vós, para que ouvisses as minhas palavras, ou a palavra dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando, não os ouvistes, então farei que esta casa seja como Siló, e farei dessa cidade uma maldição para todas as nações da terra. Este é o texto em que Deus já está anunciando uma sanção gravíssima sobre o reino do sul, sobre o povo de Judá. A fase final do reino de Judá foi protagonizada especificamente por 4 reis distintos. Após o último rei piedoso do reino do sul, o rei Josias, que estudamos na nossa última reflexão, nós vamos encontrar os reis Joacás, que é justamente filho de Josias, também Joaquim, e depois nós iremos encontrar agora Joaquim, e depois iremos encontrar então este rei chamado Zedequias. E 3 destes reis irão estar ativamente envolvidos nas 3 incursões babilônicas a partir do ano 605 a.C., depois em 597 a.C. e a fatídica incursão babilônica em 586 a.C. Então, esta é uma introdução que mostra justamente o caráter do povo de Judá, que justamente encontrou no tempo do grande e piedoso Josias um momento de restauração, um momento de um avivamento espiritual, mas logo após a morte de Josias, vamos perceber que o povo estava totalmente inclinado à prática do pecado, à prática do mal, e as sanções liberadas por Deus estavam agora sem como serem evitadas, e agora iriam ser justamente lançadas sobre o povo de Judá. Então vamos falar sobre este declínio espiritual de Judá, como também vamos falar sobre a obstinação de Zedequias, bem como a sua queda. E o terceiro ponto, falaremos sobre Jerusalém sendo cercada e levada cativa. Então, as advertências dos profetas, porque estamos tendenciosos a pensar que Deus não avisou o seu povo, e claro que Deus, por certo, não faria coisa alguma sem antes usar os teus servos, os profetas. E os profetas do Antigo Testamento foram justamente unânimes e incansáveis em denunciar todo tipo de pecado em Judá, as injustiças sociais, as terríveis transgressões do povo, da sua liderança também. Tudo isso estava sendo confrontado pelo profeta ou pelos profetas. Jeremias capítulo 1 e capítulo 11, versículos 9 a 10 diz: disse mais o Senhor, uma conjuração se achou entre os homens de Judá, entre os habitantes de Jerusalém. Tornaram a maldade dos primeiros pais que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram então após deuses estranhos para os servir. A casa de Israel e a casa de Judá quebrantaram o meu concerto que tinha feito com os seus pais. Estavam totalmente envolvidos na prática do pecado, especialmente na prática da idolatria, e já estavam excedendo toda medida tolerável por Deus já há muito tempo. Então a sanção viria e não demoraria muito tempo. Então o ministério do profeta Jeremias, por exemplo, foi o mais importante nesse contexto, nesse período. Ele inicia as suas atividades proféticas justamente nos períodos dos reis de Josias, ou a partir do reinado de Josias. E vai se dar então
a continuidade durante os 4 monarcas que se seguem. Josias, um bom rei, Jeoacás, Joaquim, Joaqui ou Jeconias e Zedequias, que foram péssimos reis, Zedequias este sendo o último monarca do reino do norte. Do reino do sul, diga-se de passagem. No tempo desse grande profeta, havia muita discórdia e confusão no meio do povo sobre o que era a verdadeira e a falsa palavra de Deus. Será que nos dias de hoje não há nenhuma dúvida a respeito disso? Eu temo que deveria ser uma preocupação e deveríamos ter discernimento para entender e compreender aquilo que vem de Deus e que não vem de Deus. É por isso que é tão necessário que nós busquemos de Deus o discernimento espiritual para discernirmos entre aquilo que é de Deus e aquilo que não é, que pode ser oriundo do próprio coração do homem, quando na pior das hipóteses do próprio adversário. Então veja, ao advertir o povo sobre estes falsos profetas, estes pseudo-profetas, o profeta Jeremias, no capítulo 5, versículos 30 e 31, diz uma coisa extremamente curiosa. Diz que coisa espantosa e horrenda se está fazendo na terra. E o que é isso? Os profetas profetizam falsamente. Os sacerdotes dominam pelo seu próprio braço, pela sua própria mão, e o meu povo assim deseja. O que fareis depois de tudo isso? Ou o que fareis no fim de tudo isso? Parece que Jeremias está falando dos dias atuais, onde as igrejas estão cheias de pessoas querendo ouvir uma palavra profética e recebendo tais palavras, se alimentando dessas palavras, presas em limbo, onde aquilo que está sendo dito não será cumprido, porque de fato Deus nada está dizendo, mas a Bíblia diz que todavia não mandei os profetas, mas eles justamente foram correndo. O próprio profeta Jeremias assim profetiza, e é exatamente assim que acontece nos dias modernos. É muita profecia e nada de palavra. É muito entretenimento e a palavra sendo escanteada e colocada em segundo, terceiro, em quarto plano. Nós precisamos trazer a palavra para o lugar que lhe é devido imediatamente, urgentemente. Jeremias o fez de modo tão peculiar que parece estar se referindo aos profetas dos dias atuais. Faz um desafio comigo aí. Abra aí agora em algum canal do Facebook ou talvez do YouTube, e é bem provável que você vai encontrar uma live de revelação, onde CPFs estão sendo revelados, placas de carro estão sendo revelados, e eu fico aqui me indagando qual o propósito disso, e as pessoas se submetendo a estas terríveis práticas. Então veja, os motivos que levaram Judá ao cativeiro. Vamos sintetizar isso? Um dos motivos é justamente a causa obstinada da desobediência da liderança de Judá. Também vamos encontrar a idolatria, que era um pecado gravíssimo cometido pelo povo de Judá, e também os pecados de indiferença no contexto cultural, não no contexto cultural, mas no contexto social, é a palavra que eu queria encontrar, e também estavam sendo cometidos no meio do povo, os pecados cometidos contra Deus e também derramamento de sangue inocente, todo tipo de corrupção, a justiça pervertida, a liderança, os príncipes pervertidos, tudo estava indo de mal a pior e Deus não poderia, em hipótese alguma, permitir que isso fosse além do que ele estava disposto a tolerar. O segundo ponto mostra sobre a obstinação do coração de Zedequias e a sua queda. É o que vai ocasionar a sua queda, é justamente a teimosia, a dureza do coração de Zedequias. Então Zedequias, o último rei de Judá, não entendeu bem a conjuntura em que a nação se encontrava e por sua própria vontade resolveu não dar ouvidos à voz do profeta. O profeta Jeremias, por exemplo, profetiza no tempo. E veja, Jeremias é o profeta que vai profetizar ao rei Zedequias, dizendo que mandou trazer à sua presença então o rei Zedequias. E o profeta, agora levado à presença do rei, começa a falar ao rei, disse: pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. É a pergunta de Zedequias para Jeremias. E disse Jeremias a Zedequias:
se eu te declarar, porventura não me matarás? E se eu te aconselhar, não me ouvirás? Então jurou o rei Ezequias a Jeremias em segredo, dizendo: vive o Senhor que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram pela sua morte. Olha a condição do profeta Jeremias. Muitos procuravam matá-lo, procuravam vê-lo morto. Então Jeremias disse ao rei Zedequias: assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, ou seja, se você voluntariamente se submeter aos príncipes da Babilônia, então viverá a tua alma, e essa cidade não se queimará a fogo, e viverás tu e a tua casa. Esta é a palavra de Deus para Zedequias, mas ele vai justamente endurecer o seu coração e vai justamente deliberadamente ignorar aquilo que o Senhor estava falando a ele através do profeta Jeremias, e vai justamente se rebelar, então não dando ouvidos à voz do profeta. Então ele começa a ameaçar o profeta Jeremias, né? Até mesmo tentou mantê-lo submisso aos seus caprichos, mas o profeta Jeremias não era um homem movido pelos caprichos e tampouco sujeito à vontade de homem algum, mas um homem que nos ensina a falar aquilo que Deus de fato manda, seja para quem for, para um príncipe, um rei da terra, ou para aquele que está diante da sociedade, o indivíduo mais comum da sociedade. Ele prefere agora, veja, falar aquilo que Deus de fato está revelando, do que ser omisso e pecar nesse sentido. Então veja, agora Zedequias havia ignorado totalmente o que Deus estava ordenando. Jeremias adverte então o rei Zedequias que ele deveria se render à Babilônia, e esta, agora, a cidade de Jerusalém seria preservada, a família de Zedequias seria preservada, e tudo parecia que começaria a ir numa direção um pouco mais auspiciosa. Todavia o rei então não dá ouvidos, e o poderoso exército babilônico então vai justamente sitiar a cidade, cercar a cidade, impedir que todo tipo de provisão chegue até aquela cidade, e vai justamente destruir a santa cidade, a cidade de Jerusalém. Zedequias e o povo de Judá estavam tão confiantes em sua religiosidade e escolha divina em relação às demais nações, que nem pensavam na hipótese de serem quase aniquilados, e foram aniquilados justamente no tempo de Ezequias. Zedequias, apenas em caráter de curiosidade, além de ver os seus filhos sendo mortos, ele teve os seus olhos vazados, e o profeta Ezequiel fala uma coisa interessante: também estenderei a minha rede sobre ele, e será apanhado no meu laço, levarei-o à Babilônia, a terra dos caldeus, contudo não haverá ainda que ali morrerá. Ezequiel capítulo 12, versículo 3. Esse texto fala do rei Ezequias, que estaria sendo levado para a Babilônia, ali estaria, ali morreria, mas não veria aquela terra, porque uma das primeiras coisas que agora, sob a ordens de Nabucodonosor, do seu general Nebuzaradã, é o que vai acontecer: os seus olhos serem agora perfurados, e ele cego, agora manietado, preso em grilhões, levado cativo à Babilônia. Que coisa terrível! Melhor obedecer a Deus. Obedecer a Deus é melhor do que o sacrificar. O atender é mais excelente que qualquer oferta de gordura. É a palavra que nos ensina sobre a nossa obediência, a nossa fidelidade a Deus. Então Deus está falando, ora, se submeta à vontade soberana de Deus. Então Jerusalém é cercada e levada cativa. A destruição da cidade santa e do templo. Após então as investidas dos assírios, dos egípcios e de 3 ofensivas babilônicas, a forte e imponente cidade de Davi se encontra agora completamente arrasada. Que coisa terrível! Durante o cerco de Jerusalém, que dura justamente 18 meses, 1 ano e 6 meses dura o cerco babilônico, ninguém podia entrar, ninguém podia sair, alimento algum entrava, alimento algum saía, os víveres ali estocados, ou seja, toda a provisão ali estocada estava sendo rapidamente consumida, os animais eram abatidos e oferecidos como alimento, até que
que não restou definitivamente nada. A cidade santa estava em um caos absoluto, em uma miséria extrema e uma fome terrível. A pobreza se abateu daquela cidade e, lamentando estas condições, em Lamentações 4:1, o profeta Jeremias diz: como se escureceu o ouro, como se mudou o ouro puro e bom, como estão espalhadas as pedras do santuário sobre cada rua. Veja a visão catastrófica aqui narrada pelo profeta Jeremias. Foi nesse momento que justamente o poderoso exército babilônico vai irromper agora uma brecha naquele muro e vai invadir e sitiar a cidade, o templo sagrado, erigido há mais de 380 anos, foi saqueado, destruído, queimado e acabou de, podemos usar essa expressão, porque foi-se a glória de Israel. E onde está a glória? Levados, humilhados para se assentarem junto aos rios da Babilônia, para chorar e se lembrar de Sião. E talvez eles, os salmistas, nos narram esta verdade, que junto aos rios de Babilônia sentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. E aqueles que nos levaram cativo começaram agora a nos solicitar que cantássemos um cântico que cantávamos na nossa terra, as nossas harpas penduradas no salgueiro. Talvez o único hino que poderia ser cantado naquela ocasião é um hino que a nossa harpa nos apresenta, que é: ó, que saudosa lembrança tenho de ti, ó Sião, terra que eu tanto amo, pois és do meu coração. Talvez esta seja a única canção que pudesse ser cantado naquele momento de dor e de humilhação. Então veja, no livro de Lamentações de Jeremias, é justamente o momento em que o profeta começa a descrever aquilo que ele é, uma testemunha ocular, a destruição de Jerusalém. E ele começa a nos dar com ricas expressões e detalhes as mais deploráveis cenas que ele poderia assistir. Por exemplo, os mortos à espada foram mais ditosos do que os mortos à fome, porque estes morreram lentamente. Aqueles que morreram de fome morreram lentamente por falta do fruto, por causa do mantimento, por causa da provisão. As mãos das mulheres compassivas, veja que coisa terrível aquilo que será lido aqui agora. As mãos das mulheres compassivas cozeram seus próprios filhos e serviram-lhes de alimento na destruição da filha do meu povo. Aqui há uma clara narrativa de um ato de canibalismo, o que na verdade não era muito incomum. Por mais que isso possa chocar, não era algo tão incomum em tempos de guerra, em tempos de cerco. E o profeta Jeremias, aqui no livro de Lamentações, ele nos dá detalhes de quão triste foram as cenas e como aquela cidade estava destruída. Todos perderam suas esperanças, as virgens ficavam assentadas sem forças à beira do caminho, as crianças morriam de sede e fome e ninguém, nada, definitivamente ninguém poderia saciá-las. Mas no meio de todo esse caos, há uma palavra de esperança. Você acredita nisso? No meio do caos que nós também estamos vivendo, há uma palavra de esperança sobre a minha vida e sobre a sua vida. E a esperança, ela é profetizada. E a mensagem que Jeremias deixou a todos aqueles desesperados, né? Em Lamentações, o profeta começa a desvelar toda a sua tristeza. Os seus olhos começam a produzir lágrimas em abundância, em profusão, mas mesmo assim não deixou de se lembrar e registrar o quanto Deus é fiel e tamanha é a sua fidelidade. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, diz o profeta em Lamentações. Novas são a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Portanto, assim como Jeremias mudou sua desolação, o cristão também deve mudar esta desolação para esperança. Comece a evocar, comece a trazer à sua memória, não aquilo que te traz angústia, tristeza, pavor, medo, pranto, mas traga à sua memória aquilo que traz esperança. É exatamente isso que o profeta estava fazendo e é exatamente isso que ele vai nos deixar
na sua palavra, aqui dentro do contexto de Lamentações. Nós temos um grande motivo para a nossa esperança. Sabe qual é? O maior motivo da nossa esperança é a ressurreição de Cristo Jesus. Cristo em vós, esperança da sua glória, da nossa glória. Nós estamos com Cristo e nós somos bem-aventurados, ainda que vivamos sob aflições. Então a experiência do reino de Judá no cativeiro é uma triste lição para todos os crentes. Quando os falsos deuses ocupam lugar dentro dos nossos corações, ela toma agora cativa a nossa mente e também as nossas escolhas, elas são erradas, equivocadas, precipitadas. A boa notícia é que, pela misericórdia de Deus, Judá retorna à terra prometida. Deus ainda usa suas misericórdias para o seu povo. Elas não têm fim. Novas são a cada manhã. E quando o povo retorna do cativeiro, ele fala, o povo narra, o salmista nos apresenta que quando o Senhor trouxe aqueles que estavam cativos novamente a Sião, estávamos como aqueles que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa boca de cântico. Então se dizia entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes. E replicávamos, de fato, grandes coisas fez o Senhor por nós. E esta é a razão pela qual nós estamos alegres. Esta é a razão pela qual nós também podemos nos alegrar. Porque grandes coisas o Senhor também tem feito em favor da minha vida, em favor da sua vida. Estamos concluindo este trimestre. Eu estou certo de que o Senhor falou de forma gloriosa, graciosa ao nosso coração. Você ficou até aqui, meu muito obrigado. Continue conosco, ajude-nos a chegar a 1000 inscritos nesta plataforma. Eu rogo ao Senhor que libere a sua bênção, uma bênção sem medida sobre a sua família, sobre a sua casa. Aqui humildemente peço, no nome santo de Jesus. Amém. Daqui a pouco já estamos no nosso 4º trimestre. Já temos lições aqui para a classe de adultos do 4º trimestre. Acesse lá. Que Deus abençoe sua vida. Fiquem bem, fiquem em paz e até a próxima.